E se eu te dissesse que o universo inteiro é construído sobre um padrão secreto? Um código que conecta tudo que existe ao nosso redor. Algo que está presente nas formas mais simples e nas mais complexas. Na natureza, nas estrelas e até em nós mesmos. Você já ouviu falar de geometria sagrada? E sabia que os números têm um papel essencial nesse mistério? Hoje, vamos mergulhar nesse fascinante mundo onde a matemática se encontra com o divino, onde os números e as formas geométricas se tornam chaves para entender os cosmos. Se você já ficou curioso com as relações entre a matemática e a natureza, fica comigo até o final porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como vê o mundo. A geometria sagrada é um campo de estudo antigo que remonta a civilizações como o Egito, Grécia e até as culturas pré-colombianas. E ela se baseia na ideia de que certas formas e proporções do universo possuem um significado profundo e são, de certa forma, uma linguagem universal. Ou seja, as formas geométricas não são apenas algo que vemos, mas também um reflexo da ordem e harmonia cósmica. Um dos princípios centrais da geometria sagrada é a ideia de que tudo no universo está interconectado, e que os números, as proporções e as formas geométricas nos ajudam a entender esse vínculo profundo. A principal ideia aqui é que as leis que regem o universo não são apenas observáveis nas estrelas ou nas plantas, mas também podem ser descritas matematicamente através de formas e padrões. Agora, você deve estar se perguntando como os números estão envolvidos nisso tudo. Bem, é aí que o mistério começa a ganhar vida. Vamos falar de um número em particular, o número de ouro, ou Φ. Esse número, aproximadamente 1,618, aparece em diversas partes da natureza. Se você olhar em uma concha do mar, as pétalas de uma flor, ou até o formato de uma galáxia, é possível notar que essas formas seguem a proporção de Φ, a famosa sequência de Fibonacci, que é uma sequência numérica onde cada número é a soma dos dois anteriores. Também está intimamente ligada ao número de ouro. A beleza disso tudo é que a sequência de Fibonacci se aproxima cada vez mais de Φ à medida que os números aumentam. Isso é a geometria sagrada na prática, uma sequência numérica que não apenas aparece no papel, mas se manifesta na própria estrutura do mundo físico. Quando você entende isso, começa a perceber que os números e as formas geométricas não são apenas abstrações da matemática, mas representações de algo muito maior. E o número de ouro não é um único exemplo. Outro número essencial da geometria sagrada é o número 3, que aparece em diversas culturas e tradições. Para os antigos egípcios, o 3 era considerado um número divino, representando a harmonia do corpo, da alma e do espírito. E se você olhar para a natureza, vai perceber que muitas estruturas seguem essa triade: 3 pétalas de uma flor, 3 partes do ciclo de vida de um ser, entre outros. Agora, vamos dar uma olhada nas formas geométricas que são fundamentais para a geometria sagrada. O mais famoso deles é o cubo de Metatron, uma figura geométrica que contém dentro de si todos os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são 5 formas perfeitas que se repetem no universo, como o cubo, a pirâmide e o icosaedro. Que nome difícil! Essas formas, segundo os estudiosos da geometria sagrada, são a base de toda a criação. O cubo de Metatron, em particular, é uma figura que contém todos esses sólidos, e é considerada uma chave para entender as leis universais. Ela é uma representação simbólica da ordem cósmica, do equilíbrio e da perfeição. E para aqueles que acreditam na conexão entre o divino e o universo, o cubo de Metatron é visto como uma ferramenta espiritual poderosa. Outro exemplo fascinante é a Flor da Vida. Essa figura geométrica, composta por círculos sobrepostos, é encontrada em muitos templos antigos ao redor do mundo e é vista como uma representação da criação do universo. A Flor da Vida é considerada a forma mais básica da geometria sagrada, e muitos acreditam que ela carrega em si um código divino que revela as origens dos cosmos. A questão agora é: por que a geometria sagrada e os números são tão importantes para a nossa compreensão do universo? A resposta está na ideia de que, ao estudar esses padrões, podemos acessar uma realidade além da nossa percepção cotidiana. A geometria sagrada não é apenas uma ferramenta matemática,
Ela é um caminho para entender a natureza divina e a harmonia universal. Se pararmos para pensar, todos nós fazemos parte desse padrão. Nós mesmos, nossos corpos, nossas mentes, tudo o que somos, está profundamente ligado a essas proporções e números. A geometria não é apenas algo que usamos para construir edifícios ou fazer cálculos. Ela é uma linguagem, uma chave para compreender a realidade em um nível mais profundo. A física moderna, por exemplo, encontrou vínculos entre a geometria sagrada e as leis da física, como a teoria das cordas, que propõe que as partículas subatômicas podem estar conectadas por cordas vibrantes. Essas cordas seguem padrões matemáticos e geométricos, e muitos cientistas acreditam que a geometria sagrada oferece maneira de entender essas conexões. E aí, o que você acha? Será que a geometria sagrada e os números realmente podem estar nos revelando algo sobre o universo? Ou será que são apenas coincidências interessantes? O que sabemos é que ao longo da história, essas ideias ajudaram muitas pessoas a enxergar o mundo de uma forma mais profunda e conectada. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais sobre os mistérios do universo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Ah, e tem um vídeo relacionado que está aparecendo na tela agora mesmo e que você vai adorar, não perca! Muito obrigado por estar aqui, até o próximo vídeo e nos vemos em breve!